Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e vamos estar concluindo uma série de estudos sobre o que Deus faz por nós, ou seja, sobre a provisão de Deus. E hoje vamos estar falando sobre o tema a fidelidade de Deus. E ninguém melhor para tomarmos como exemplo para nos falar sobre a fidelidade de Deus que a vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo foi aquele homem perseguidor da igreja, aquele homem que um dia permitiu que Jesus entrasse em sua vida. E não somente entrasse em sua vida, mas que o dominasse, que o governasse, que o orientasse, que o dirigisse. Então nós vemos através da história da vida de Paulo os sofrimentos dele por amor a Jesus. Quando Paulo se converte e decide ser um mensageiro de Deus, foi dito ao apóstolo Paulo que ele iria sofrer muito por amor a Jesus. Não foi nenhuma surpresa, como alguém pode pensar, os sofrimentos para o apóstolo Paulo. Ele já sabia. Era um sofrimento que ele já esperava. Através da Bíblia, nós vemos que, principalmente através do livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor o usou de modo extraordinário como um instrumento muito útil na obra de Deus. Paulo sofreu muito por amor ao Evangelho e por amor a Jesus. Ele foi açoitado, foi preso, apedrejado, injuriado. Contudo, ele continuou fiel ao Senhor, sempre fazendo a obra que o Senhor lhe tinha confiado, admoestando com lágrimas muitas vezes, sempre com amor, dedicação e fidelidade, essa fidelidade ao Senhor, a qual ele tanto amava. Paulo estudava constantemente a palavra de Deus e era guiado pelo Espírito Santo. Ele andava em espírito, era perseguido entre os gentios, nas cidades onde quer que ele passava, era perseguido. Até mesmo no deserto, no mar, e também era perseguido pelos falsos irmãos. Sim, aqueles que se diziam cristãos e na verdade não eram. Pelo menos cristãos genuínos, como os judaizantes. Mas sabemos através da Bíblia que onde ele passava, muitos se convertiam. Igrejas eram abertas e Deus operava muitas maravilhas. Ele, como já falamos, perseguido, ultrajado, difamado, controvertido, mas até os seus lenços curavam os enfermos. Com Paulo podemos entender as aflições da vida. Nós vemos que as pessoas podem perder o que têm, tal como aconteceu com Jó, em Jó no capítulo 1, a partir do versículo 11. A pessoa pode perder os próprios entes queridos, pode perder a honra, muita coisa pode acontecer com uma pessoa. A doença, sim, a doença, ela é considerada uma das principais aflições na vida do crente. E ainda atrelada a tudo isso, está a cultura do medo. Sim, a cultura do medo que provoca pavor, que provoca pânico nas pessoas. Em uma sociedade que privilegia o sucesso, as pessoas também têm medo do fracasso.
Tem medo de não ser bem-sucedido. Tem medo de não ser igual àquele que ele vê na televisão. Aquele sobre o qual ele leu no jornal, na revista ou na internet. São aflições. E diante das aflições, o crente reage de formas diversas. Alguns deles tentam fugir, como no caso de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Outros gemem e choram. O exemplo de Samuel nós vemos aqui. Como princípio, diante da aflição, o cristão tem em Jesus o exemplo maior sobre como enfrentar as aflições. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías nos mostra isso. Mais de 7 séculos antes do nascimento de Jesus, já nos mostrava o peso que estaria sobre ele. Mas as aflições dos antigos também inspira a fé dos cristãos. É o que lemos nos evangelhos, em Mateus capítulo 5, no versículo 12, Atos capítulo 7, versículo 53, Hebreus capítulo 11, essa grande lista de Hebreus capítulo 11, Tiago capítulo 5, no versículo 10, tudo isso nos inspira a suportar as aflições. As aflições de um cristão têm caráter comunitário. Por quê? Pelo menos deveria ter. Se um sofre, todos deveriam sofrer juntos. Pelo menos é a linguagem de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 26. Lembra-me que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, no capítulo 8, nos versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tremenda a convicção do apóstolo Paulo. Esta convicção firme e inabalável de Paulo é que nem a crise, nem a morte, nem as desgraças da vida, nem poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados, potestades, nem o tempo presente ou futuro, nem o espaço alto ou profundo, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos vida plena, como Paulo fala aqui, nos momentos de aflições? Será que a consideramos assim? Paulo nos ensina sobre como viver uma vida plena nas aflições da vida. Porque as aflições vêm. Alguém por aí disse que quando você vem a Cristo, não tem mais problemas. Não tem mais lutas. Não existe mais sofrimento. Não tem mais aflições. Porém, a Bíblia diz o contrário. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições.
mas nos alenta dizendo, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Mas adiante a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Nós podemos dizer que depois de Jesus, uma das pessoas, pelo menos que conhecemos, que mais experimentou aflições por amor, foi o apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz. Eu poderia gloriar-me. Se alguém pode gloriar ou se vangloriar, eu muito mais. Ele disse, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentena de açoites, chicotadas, menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Olha, queridos, Paulo, ele mostra uma lista aqui que podíamos seguir. Ele disse em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, ou seja, seus contemporâneos judeus, em perigo dos gentios, a quem ele tanto amava e pregava, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, muitas vezes em fome e sede, em jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Olha que lista tremenda. Ainda bem que essa lista não nos toca. Tudo isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. E nós podemos dizer que além das coisas exteriores que oprimem cada dia os cristãos, existem os problemas internos que afligem a todos nós. Agora nós notamos, através da palavra, que durante toda a sua dor, durante todo o seu sofrimento, Paulo podia dizer em triunfo, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é a sua declaração em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. A salvação opera o contentamento e a alegria em nossas vidas. O contentamento da salvação que é operado em nós é algo tremendo. E Paulo nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo, ele reporta-se ao Antigo Testamento para mostrar aos filipenses como Deus pode fazer com eles o que fazia com a sua própria vida. Paulo mostra como se dedica, como entregou a sua vida para servi-los, sim, aos irmãos filipenses. E ele é muito claro, ele disse, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício.
a serviço de vossa fé. O apóstolo Paulo, em todo o tempo, ele está ciente das privações que ele impôs a si mesmo para edificar o corpo de Cristo em Filipos, que é a igreja. Ele, porém, se regozija e alegra-se pelo privilégio de servir aos irmãos filipenses. Em outras palavras, a essa altura, o sacrifício e os desgastes do apóstolo são superados pela alegria de contemplar naquela comunidade cristã o fruto de sua vocação dada por Cristo Jesus. Ou seja, a salvação operada em sua vida também operou na vida dos irmãos filipenses. E Paulo nos ensina sobre a alegria do povo de Deus. Ele estimula os filipenses a celebrarem juntamente com ele esta tão grande salvação. Essa grande salvação que está em Hebreus capítulo 2, no versículo 3. E vemos então que o apelo de Paulo é contagiante. Ele diz: regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Assim que a alegria de Paulo é proveniente do fato de que, uma vez que Jesus nos salvou, mediante o seu sacrifício no Calvário, agora o Mestre nos chama para testemunharmos a verdade desta mesma salvação que foi operada em nós. Então ele disse, portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nisto. Ele concita os irmãos de Filipos, os filipenses, a desfrutar esse momento. E havia uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo para com a igreja. Notamos através da história bíblica, do livro de Atos dos Apóstolos e das epístolas paulinas, que Paulo era um líder comprometido com o pastorado. Podemos dizer com o apostolado também. Mas essa marca pastoral está presente em toda a vida do apóstolo Paulo. O texto bíblico revela o coração amoroso de Paulo, que, apesar de encarcerado, de estar preso, ele ansiava por notícia dos irmãos na fé. Ele não estava preocupado com os grilhões da prisão, estava preocupado com os irmãos que estavam fora da prisão. Paulo, ele temia inclusive que a igreja filipense fracassasse, porque estava exposta aos lobos devoradores, que se aproveitam da vulnerabilidade e da fragilidade das ovelhas, a fim de devorá-las, como acontece hoje. Basta ler Mateus capítulo 10, versículo 16, Atos capítulo 20, o versículo 29. Então, Paulo se preocupava com a segurança espiritual do rebanho de Filipos e esforçava-se o máximo para poder atendê-los em suas necessidades. Nós notamos que Paulo, ele apresenta dois obreiros especiais para auxiliar a igreja de Filipos. Primeiramente, Paulo envia Timóteo, dando testemunho de que ele era um obreiro qualificado para ouvir e atender às necessidades espirituais da igreja. Em seguida,
o apóstolo valoriza um obreiro da própria igreja filipense, que era Epafrodito. Então, Paulo, se preocupando com a segurança da igreja, ele seleciona os melhores companheiros de trabalho para dar suporte à igreja dos filipenses. E no caso de Epafrodito, ele gozava de total confiança de Paulo, pois ele perseverava na pureza do evangelho que tinha recebido. O apóstolo Paulo ainda destaca a integridade desses dois servos, Epafrodito e Timóteo, contra a avareza dos falsos obreiros. Então, nós notamos que, ao longo da vida do apóstolo Paulo, ele mostrava esse amor à igreja. E você vê, ao longo de toda a carta dos Filipenses, nós percebemos que a relação do apóstolo Paulo para com esta igreja e com as demais era estabelecida em amor. Não era uma relação comercial, como nós vemos hoje, de alguns líderes. Pois o apóstolo não tratava a igreja como se fosse um negócio, um comércio. Ele não era um gerente, muito menos um patrão. A melhor figura a que Paulo pode ser comparado em seu comportamento em relação à igreja é a de um pai que ama aos seus filhos gerados na fé de Cristo Jesus. Então, todas as palavras do apóstolo Paulo, admoestações, exortações, deprecações, tudo isso que demonstra um profundo amor para com a igreja de Filipos. E vale a pena ressaltar a pessoa de Epafrodito, que é considerado como o amoroso. Alguns creem que Epafrodito é o mesmo Epáfras que encontramos na carta aos Colossenses. Porém, no texto de Filipenses, no capítulo 2, os versículos 25 e 26, Paulo disse: achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saber que ele havia adoecido. Ou seja, ele havia estado enfermo, doente. E a igreja estava preocupada com o seu obreiro. Cremos, então, que Epafrodito aqui era um dos líderes da igreja de Filipos. E ele foi enviado a Roma, ao encontro do apóstolo Paulo, para levar a este uma ajuda financeira dos filipenses, para ajudar a suprir as necessidades do apóstolo. É isso que se desprende aqui do capítulo 4, onde Paulo menciona novamente, e onde ficamos sabendo que a igreja de Filipos o ajudara e que o apóstolo ali estava sendo grato por tudo isso. E esse percurso de Filipos a Roma foi feito por Epafrodito. E o percurso de Filipos a Roma era muito longo. E certamente levaria semanas naquele tempo.
E pela maneira como Paulo se expressa nos versículos 19 e no versículo 30, conclui-se que Epafrodito adoeceu não muito tempo depois de chegar a Roma, viajando na intempérie do tempo, sem comodidade, talvez sem uma alimentação adequada. E Paulo, inclusive, disse que a doença de Epafrodito o levou à beira da morte. E que a notícia dessa enfermidade chegou a Filipos e deixou os irmãos dali muito preocupados com o seu obreiro. Entretanto, Epafrodito permanecia em Roma ministrando a Paulo. E veio a informação de que os irmãos souberam do que lhe havia acontecido e ele se preocupou com os filipenses e volta a estar com eles. Paulo, ele enfrenta alguns problemas com a igreja de Filipos, principalmente com os judaizantes. Aqueles que criam que aceitar a Jesus não bastava. Tinham que seguir as normas da lei mosaica, do judaísmo. Então Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses, os versículos 2 e 3, sobre a verdadeira circuncisão. Por quê? Porque alguns chegaram na igreja de Filipos ensinando coisas que não faziam parte do evangelho de Cristo. Falaram que os irmãos, apesar de terem aceitado a Cristo, precisavam se circuncidarem e cumprir a lei de Moisés. E Paulo explica na carta aos Filipenses que a circuncisão verdadeira é a do Espírito e não da carne. Isso que está inclusive em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. É Cristo quem circuncida nosso coração e espírito quando, pela fé, obedecemos. Quando somos batizados nele. Essa é a circuncisão do cristão. A falsa circuncisão tem ligação com Abraão apenas pela descendência física. Mas a verdadeira circuncisão são aqueles que têm a fé de Abraão. Isso no texto de Gálatas, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14. Também do versículo 26 ao versículo 29 de Gálatas, capítulo 3, encontramos o mesmo apóstolo Paulo falando sobre o assunto. Assim que Paulo mostra a futilidade de confiar na carne, usando o exemplo de sua própria vida. E ele disse: se alguém podia confiar na carne, esse alguém seria eu. As coisas que ele conseguiu fazer como judeu eram notáveis. Mas Paulo nada disso conta como importantíssimo, em primeiro lugar em sua vida. Ele não somente considerava essas coisas como perda, mas até as chamou de refúgio. Até as maiores coisas que o homem pode conseguir aqui, nesta vida, não são nada quando comparadas com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele deixa isso muito claro no versículo 8. Então, existe essa exortação à alegria, à firmeza na fé. Isso ele fala em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Inclusive ressalta a crise de falta de firmeza espiritual, o que pode acontecer na vida de qualquer um cristão. Nós notamos aqui que o primeiro versículo
do capítulo 4 de Filipenses, inicia-se com um portanto. Justamente por ser continuação do capítulo 3, quando o apóstolo tratara do perigo dos inimigos da cruz. Aqui, Paulo diz que os crentes de Filipos são a sua alegria e coroa, e aconselha-os a continuarem firmes no Senhor. Isso no versículo 1. Então, a permanência dos filipenses em Cristo bastava para encher o coração do apóstolo Paulo de alegria. Por isso, ele manifestou o seu orgulho e o seu mais íntimo sentimento de amor e carinho para com os irmãos de Filipos. Porém, apesar de todo o conhecimento, de toda a orientação paulina, nós vemos que havia uma crise de desarmonia que brota ali no seio da igreja dos filipenses. Então, nem tudo era maravilhoso e perfeito. Ali estava ocorrendo um grande problema de relacionamento entre duas importantes mulheres que cooperaram, inclusive na implantação da igreja filipenses. Evódia e Síntique, conforme está no versículo 2 do capítulo 4. E esse problema estava perturbando a comunidade da igreja e expondo a saúde espiritual do rebanho. Então, a fim de resolver a questão, Paulo se dirige a um obreiro local. Pode ter sido Timóteo ou Tito, não sabemos ao certo, mas foi um obreiro local que, com tato, com sabedoria, inclusive com outro obreiro, Clemente, e os demais cooperadores da igreja, procuraria despertar e restabelecer o relacionamento harmonioso e fraterno entre Evódia e Síntique. Então, como verdadeiro pastor de ovelhas, o apóstolo tratou as duas mulheres com o devido cuidado e com respeito, pois a tinha em grande estima, pelo fato de que ambas contribuíram muito para o seu apostolado, principalmente para com o estabelecimento da igreja dos filipenses. No versículo 3, aqui do capítulo 4, Paulo já nos fala sobre a alegria de ter os nomes escritos no livro da vida. Esse versículo 3 demonstra algo muito precioso para todo cristão. É a alegria de ter o nome ali, registrado no livro da vida. Paulo menciona tal certeza, objetivando reafirmar a felicidade e a glória de se pertencer exclusivamente ao reino de Deus. E ainda falando sobre sofrimento, sobre crise, Paulo fala sobre tribulações, sobre o peso de glória. Essas palavras de Paulo é muito importante. Como vencer as crises, né? E Paulo disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Isso ele deixa claro quando escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8.
Queridos, eu sei que neste momento existem milhares de pessoas ao redor do mundo passando por sofrimentos, por lutas inimagináveis. Muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem na vida do cristão, porque temos que enfrentar certas tribulações. Muitas pessoas ficam perplexas ao ler o livro de Jó, por exemplo. Porque ele, Jó, sendo um homem justo, um homem temente a Deus, fiel, bom, íntegro, teve que passar por lutas tão grandes. Realmente muitas vezes ficamos sem entender o porquê tantas coisas, o porquê de tantas coisas que acontecem em nossas próprias vidas. Mas ao ler a palavra de Deus, podemos ter uma certeza, a de que muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos destruídos. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desamparados. Às vezes ficamos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Passamos por sofrimentos, sim, mas o Pai é quem nos sustenta. Ainda que às vezes não venhamos a senti-lo por perto, Ele está aí. Ele é aquele que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Como Paulo deixa registrado ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Nós fomos chamados por Deus para carregar uma cruz e fazer parte de uma guerra. Mas o nosso exército já é mais que vencedor, porque a batalha decisiva, Ele, Jesus, já venceu por nós na cruz. Ainda que tenhamos que enfrentar adversidades, nós não estamos desamparados, nem estamos sozinhos. O nosso sofrimento, que é leve, como Paulo disse, e momentâneo, não se compara com o peso de glória que em nós há de ser revelado, que está sendo gerado em nossas vidas. Paulo, quando ele escreve o texto de 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 17, ele estava sendo perseguido, justamente por causa do Evangelho. Ele poderia ter sido morto a qualquer instante, sofrendo por amor à obra de Deus. Mas ele afirmou que aquela pequena, ele chama de pequena, e passageira aflição estava produzindo uma glória enorme e eterna, muito maior do que aquelas lutas que ele estava enfrentando. Porque o alvo de Paulo era alcançar aquilo que era eterno e invisível, assim que nada poderia tirar o seu enfoque. Paulo não estava atendendo nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso ele deixa registrado em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. Então, Deus permite que passemos por tribulações para que o nosso caráter venha a ser moldado por Ele. E nós concluímos esse estudo dizendo que
as grandes lições da vida nos ensina. Nas grandes lições da vida nós aprendemos no vale da dor. O sofrimento não é apenas o caminho de glória, mas também o caminho da maturidade. O rei Davi, ele disse: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Isso ele deixa registrado no Salmo 119, no versículo 31. O nosso patriarca Jó disse que antes do sofrimento, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas por meio do sofrimento, seus olhos puderam contemplar o Senhor. Isso em Jó no capítulo 42, no versículo 5. Em nossa jornada rumo à formosa Jerusalém, jamais haverá ausência de conflitos. Portanto, meus queridos, devemos saber conviver com eles, sabendo que Jesus está conosco no barco, o que significa que jamais seremos abandonados. Qualquer tempestade, não importando a sua origem ou a sua magnitude, não pode resistir ao poder e à autoridade do Filho de Deus, que está vivo e está conosco. Você precisa estar cônscio desta tremenda realidade. Devemos ter convicção de que servir a Deus é servir a um Deus vivo que estará sempre aí. Um Deus bom e maravilhoso que nos ama, que é todo poderoso e que detém o controle de tudo. Ele prometeu estar conosco sempre, todos os dias, até a consumação do século. Por isso ele é fiel para cumprir o que promete. Lembre-se de que todas as coisas, até aquelas que não entendemos, contribuem para o bem de quem ama a Deus. Que Deus nos abençoe.